Olá, eu sou o jornalista Luiz Kawaguchi e esse aqui é o Boletim da Ucrânia. Esse vídeo está sendo gravado no dia 19 de maio, dia em que um presidente americano, Donald Trump, telefonou para o líder russo Vladimir Putin e para o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para tentar negociar um cessar-fogo. Nós vamos falar sobre isso, quais foram os resultados que se sabe até agora, ou os possíveis resultados, porque essa conversa não foi divulgada, e também vamos falar sobre eleições na Polônia e como que o Reino Unido e a União Europeia estão discutindo uma reaproximação, principalmente na área de defesa. Essa foi o esperado telefonema do Donald Trump para o Vladimir Putin e para o Volodymyr Zelensky. Ele, na verdade, telefonou duas vezes para o Zelensky, uma vez antes de falar com o Putin, depois conversou com o Putin, teve uma ligação de cerca de 2 horas, depois telefonou de novo para o Zelensky e para alguns líderes europeus que também participaram dessa conversa, entre eles o Emmanuel Macron, o Merz da Alemanha, tivemos também a Ursula von der Leyen da União Europeia, a Giorgia Meloni da Itália, também o presidente da Finlândia, Alexander Stubb. Mas o que o Trump falou sobre essa conversa? Bom, literalmente ele disse o seguinte, diz que Rússia e Ucrânia vão começar, abre aspas, imediatamente a negociar um cessar-fogo. Mas ele não deu exatamente detalhes sobre o que isso quer dizer. Ele se mostrou bastante otimista. A gente lembra que durante a campanha presidencial do Donald Trump, ele disse que resolveria em um dia a questão da guerra da Ucrânia. Óbvio que um dia é uma questão, quase uma metáfora, mas que ele resolveria rápido a guerra, a invasão russa no território ucraniano. Isso está se mostrando muito mais difícil do que o Trump tinha imaginado. Nessa segunda-feira também o Vaticano reiterou que vai disponibilizar, aí o Papa Leão XIV vai disponibilizar o Vaticano como um espaço de negociação para esse cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia. Lembro que a Ucrânia já está na mesa de negociação, já está falando em cessar-fogo desde pelo menos o meio de março. A Rússia que tem negado até agora esse cessar-fogo. E hoje não foi diferente, pelo menos do que veio a público. O líder russo Vladimir Putin, ele disse que a Rússia estava pronta para trabalhar em um memorando sobre um possível acordo de paz futuro. Essas foram as palavras do Putin, o líder russo, o ditador russo. Ou seja, o que a gente pode aferir desses telefonemas, pelo menos das declarações que vieram a público depois disso? Que não houve aí uma resolução, ou seja, havia alguma esperança de que logo após esses telefonemas, nessa segunda-feira, seria acertado pelo menos um acordo de cessar-fogo de 30 dias. Isso não aconteceu. O Putin falou em memorando de acordos de paz futuro. O presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia, ele disse que ele deixou bem claro para o Trump que ele não vai aceitar algumas exigências que são consideradas muito excessivas feitas pela Rússia, como, por exemplo, que a Ucrânia retire as suas tropas das províncias, de 4 províncias que a Rússia conquistou parcialmente, mas não totalmente, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Então, já inicialmente, o presidente Volodymyr Zelensky disse que não aceitaria o que a Rússia vinha ventilando, de que só entraria um cessar-fogo se as tropas ucranianas entregassem de mão beijada esse território que não foi conquistado, mas a Rússia diz que é seu, que ela fez um referendo fake lá em 2022, falando que anexou esses territórios. Bom, pessoal, qual que é o lado positivo dessa história?
O lado positivo, principalmente, é que o Trump ele demonstra alguma animação, ou seja, a gente não sabe exatamente o que foi falado durante essas 2 horas com o Vladimir Putin, mas ele disse que um cessar-fogo será a negociação de cessar-fogo, ela será imediata. Isso é positivo, porque ninguém quer ver aí a matança lá na Ucrânia. Eu lembro que essa matança promovida, a invasão promovida pela Rússia, a Ucrânia sendo o país invadido. Então, como a gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores, a gente acaba sendo influenciado um pouco por essa animação do Trump. Talvez ele não falasse isso se ele não tivesse nada na manga. Por quê? Porque ele fez uma promessa de campanha de que ele conseguiria resolver a guerra na Ucrânia. Eu sempre digo aqui, a paz ela não pode vir a qualquer custo, mas a paz ela é muito importante. A Ucrânia já se mostrou aí disposta até a ceder alguns territórios que foram conquistados ilegalmente pela Rússia. Então essa não é a questão que está travando. O que parece estar travando as negociações de paz é que a Rússia está querendo continuar a sua campanha militar, está querendo continuar invadindo os territórios ucranianos. Então, se tem uma possibilidade, isso é um sinal positivo, uma possibilidade de se chegar a um acordo de cessar-fogo, só isso já é positivo em si. Uma outra parte que pode ser considerada positiva dessa segunda-feira, desses telefonemas entre o Trump, o Zelensky e o Putin, é que o Trump não ameaçou retirar a ajuda militar e a ajuda de inteligência que está sendo prestada para a Ucrânia. Isso é muito importante. Acredita-se que entre 30% e 40% do armamento que a Ucrânia está usando na guerra é armamento que vem diretamente dos Estados Unidos. E se esse fluxo cessar, vai ficar muito mais fácil para a Rússia invadir mais território da Ucrânia. Por outro lado, o Trump ele também falou que isso é uma guerra europeia, é uma questão europeia e tem que ser resolvida lá na Europa. Ou seja, ele dá a entender que ele pode se retirar dessas negociações. Não é a primeira vez que o Trump fala isso, que ele ameaça se retirar, porque diz que nem um lado nem o outro querem a paz. E aí eu aponto que tem uma inverdade. A Ucrânia está sentada e querendo a paz, ali está sentada na mesa de negociação desde março. Quem não está querendo um cessar-fogo é a Rússia. O Trump disse em uma entrevista depois desses telefonemas que ele tem na cabeça dele uma linha vermelha, que a partir dessa linha vermelha, quando ela for cruzada por Rússia e por Ucrânia, esse é o problema, ele não faz uma diferenciação, ele diz que aí ele vai se retirar das negociações e que isso vai passar a ser um problema que tem que ser discutido lá na Europa. Outro ponto negativo. O Putin, com essa história de telefonar, de falar com o Trump por telefone, ele adia possíveis sanções europeias. Como que começou isso? Começou alguns 10 dias atrás, mais ou menos, quando os líderes europeus, e aí os líderes de Reino Unido, França, Polônia e Alemanha, foram lá para a capital ucraniana de Kiev, se reuniram com o presidente Volodymyr Zelensky e lançaram uma espécie de ultimato que se em 2 dias o Putin ele não aderisse a um cessar-fogo incondicional e também total na terra, no mar e no ar, seriam lançadas novas sanções contra a Rússia. Esses líderes queriam que o Donald Trump ele aderisse a essas sanções, tanto que eles telefonaram lá de Kiev, telefonaram do escritório do presidente ucraniano para o Donald Trump para angariar o apoio. Só que no dia seguinte, o Putin já lançou que iria fazer negociações diretas, isso no dia 15 de maio, entre Rússia e Ucrânia. Aí o presidente Volodymyr Zelensky falou que tudo bem, ele aceitava e ele iria inclusive pessoalmente e desafiou o ditador Vladimir Putin a aparecer também lá na Turquia para fazer essas negociações. Foi quinta-feira passada, chegou o dia das negociações, o Putin não deu as caras. Por que ele não deu as caras? Porque ele vem falando há muito tempo, ele vem tentando deslegitimar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Diz que já acabou o mandato dele e ele não vai negociar com o Zelensky porque ele não seria legítimo. Isso tudo é fake news, claro, isso daí é uma conversa da Rússia
Por quê? Porque o Zelensky é um presidente que não se dobra aos anseios russos. A Rússia quer tirar ele do poder e colocar um governo que seja fantoche. Essa foi uma das razões para a invasão de larga escala que a Rússia promoveu contra a Ucrânia em fevereiro de 2022. Então, uma das estratégias políticas do Putin é tentar deslegitimar o presidente ucraniano. Então, por isso ele não apareceu pessoalmente. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ele até foi lá para a Turquia, mas quando viu que o Putin não ia aparecer, mandou uma delegação, que falou com a delegação russa, e a delegação russa só estragou essas negociações de cessar-fogo, colocando condições que seriam impossíveis de ser aceitas. Como essas, falaram, a gente não basta a gente ter só o território que a gente conquistou, a gente quer que o exército ucraniano se retire de outros territórios para que a gente possa conquistar. Então é óbvio, o ucraniano já falou agora nessa segunda-feira que não vai aceitar esse tipo de chantagem, esse tipo de exigência que não tem o menor cabimento. Imagina você ter a sua nação invadida, 3 anos de guerra, dezenas de milhares de pessoas morrendo por conta da invasão da Rússia, invasão completamente sem nenhuma razão, que não, exceto o expansionismo russo, o imperialismo russo. Claro que eles colocam lá as suas razões, falam, porque a expansão da OTAN para o leste, mas a gente já falou isso em outras lives, não tem muito fundamento também. Então, como que a Ucrânia iria ceder territórios que a Rússia nem conseguiu conquistar militarmente? Uma parte negativa das conversas de hoje é que parece que não teve, ou pelo menos o Trump não deu nenhum indicativo que ele tenha pressionado o Vladimir Putin a sentar nessa mesa de negociação. Isso eu acho uma posição errada dos americanos, e não só do Trump, mas de todos os outros presidentes que vieram antes dele. Eles tratam a Rússia como se fosse uma nação superior às nações vizinhas ali. Falar, mas é porque eles têm bombas nucleares. Sim, eles têm bombas nucleares, mas eles já deram diversas evidências que eles não vão usar, eles não vão quebrar esse tabu nuclear. Mesmo assim, são tratados com uma certa benevolência pelos americanos. E parece que não foi diferente nessa segunda-feira. Não há nenhum indício de que o Trump tenha pressionado o Putin com novas sanções. Muito pelo contrário, ele está sinalizando numa possível normalização, ou seja, das relações de comércio entre Estados Unidos e Rússia, se a Rússia concordar com um cessar-fogo. A gente fazendo o resumo, não é a situação ideal, óbvio que não. Eu acho que essa forma de negociar do Trump, ela está longe de ser a forma moralmente correta. Mas se por linhas tortas ele conseguir trazer o Putin para a mesa de negociação e implementar um cessar-fogo na Ucrânia, isso já vai ser uma vitória para milhares de pessoas aí que vão deixar de ser bombardeadas todos os dias pela Rússia ali na Ucrânia, pessoal. Então por que a Rússia não está querendo aderir a esse cessar-fogo? Porque ela acha que ela está ganhando posições no campo de batalha. Inclusive, a mídia russa tem falado internamente para os russos se prepararem para uma guerra prolongada, para anos de guerra. Então, tudo leva a crer que o Putin, em nenhum momento, ele quis fazer essa paz. Ele está, como a gente poderia dizer, empurrando com a barriga, está tentando ganhar tempo enquanto ele ganha território no campo de batalha. A gente vai mostrar aqui os últimos desenvolvimentos aqui com os mapas no campo de batalha. Se você está gostando desse boletim, por favor, considere deixar o like aqui ou se tornar aqui um membro do canal, um assinante do canal. Olha lá, pessoal, vamos ver aqui. Esse aqui é o mapa da Ucrânia. Eu coloquei aqui um ícone de explosão, onde está a parte do campo de batalha que está mais ativo, é a frente leste, o que a gente chama de frente de Pokrovsk. Vamos ver um pouquinho mais a fundo. A gente tem aqui essas cidades que elas são chave para a gente entender os últimos movimentos e o que a Rússia está tentando fazer no campo de batalha. Essas duas setas vermelhas aqui mostram os vetores que a Rússia quer avançar. Então vocês veem aqui mais à direita a cidade de Kramatorsk,
é o principal bastião dos ucranianos na região de Donetsk. Para chegar a Kramatorsk, eles estão tentando partir de Chasiv-Yar, de Toretsk, e a gente já vai falar de uma outra posição, e foi isso que mudou no campo de batalha, para tentar chegar a essa cidade aqui de Kostiantynivka. De Kostiantynivka, ele conseguiria, em tese, ir conquistando de cidade em cidade até chegar a Kramatorsk. Por quê? Porque as defesas ucranianas estão aqui nessa região de Chasiv-Yar, Toretsk e na própria Kostiantynivka. Então, se ele conseguir romper essas defesas, praticamente o que a gente chama de cinturão de defesa da Ucrânia, ele pode cair. A mesma coisa em direção a Pokrovsk, que vocês veem aqui nessa seta mais à esquerda. Os russos estão, pelo menos desde o meio do ano passado, tentando tomar essa cidade, e eles vão tentar tomar todas essas cidades aqui que estão à direita dessa seta vermelha aqui, que também, se eles conseguirem tomar cidade após cidade, eles conseguem completar a conquista da região que se chama de Donetsk, a província ou oblast de Donetsk. Esse aqui é o vetor mais recente do avanço dos russos. Vocês veem que ele fica aqui mais ou menos na metade, entre Pokrovsk, aqui à esquerda, e esse cinturão de defesa que começa aqui em Kostiantynivka. Os russos avançaram por esse meio aqui, aqui está sendo o principal avanço dos russos durante esse mês. Então a gente vê aqui, ó, esse daqui é um mapa do dia 16, que pega principalmente essa cidade aqui de Novolenivka. Quem assistiu a nossa live na sexta-feira passada, eu contei para vocês que os russos eles estão tentando tomar essa rodovia que está pontilhada aqui em verde, que liga justamente Kostiantynivka a Pokrovsk. Isso aqui permitia que fossem levados mantimentos e tropas entre uma frente e outra. O que os russos estão tentando fazer aqui é tomar essa rodovia e usar a rodovia como vetor de ataque, tanto para oeste, para Pokrovsk, quanto para nordeste, para Kostiantynivka. Ou seja, a ideia deles é vencer aqui em Toretsk, vencer em Chasiv-Yar, que está a nordeste de Kostiantynivka, e conseguir a partir aqui dessa cidade de Novolenivka em 3 vetores diferentes para atacar Kostiantynivka, ao mesmo tempo em que vão tentar cercar a cidade de Pokrovsk aqui mais a oeste. Então esse daqui é o mapa da sexta-feira passada. No fim de semana, vocês veem que já aumentou aqui o domínio russo. Eles realmente pegaram uma parte dessa rodovia, já fica impossível para os ucranianos moverem tropas e mantimentos e armamentos aqui por essa região. Ele está tentando fazer aqui uma espécie de cunha para tentar depois atacar para os dois lados. A gente não sabe exatamente para qual lado que ele vai dar a preferência. Tudo leva a crer que o sentido do ataque seja o de Kostiantynivka. A gente vê aqui, então, essas duas, deixa eu tirar aqui a minha cabeça aqui, a gente vê o sentido dos ataques russos, de Novolenivka, tanto para Kostiantynivka, tanto para Minhorad, para tentar cercar aqui a cidade de Pokrovsk. O sentido do ataque ucraniano é em direção a Kotlin, aqui para impedir que Pokrovsk seja cercada dos dois lados. Parece que os russos estão conseguindo cercar aqui pelo leste, mas os ucranianos querem impedir que a cidade seja cercada pelo oeste e para manter livre essa rodovia. Também tem uma rodovia que sai aqui de Pokrovsk e vai ao norte aqui, que ele consegue ligação com outras cidades ucranianas. Mas é uma rodovia bastante importante que está aqui, é o principal foco das batalhas entre os russos e os ucranianos nesse momento. A gente vê aqui também um mapa geral aqui dessa região, dessa frente de Pokrovsk. Então vocês veem Pokrovsk aqui, Kostiantynivka, e eu vou falar um pouco agora sobre a cidade de Chasiv-Yar. Aqui de Chasiv-Yar é uma outra área em que os russos estão tentando romper as defesas ucranianas para também atacar em direção a Kostiantynivka. A gente está vendo aqui a região de Chasiv-Yar, os russos estão descendo em direção a sudeste, os ucranianos estão mantendo posições aqui nessa região chamada de Mykolaivka, mas já perderam praticamente toda a região central de Chasiv-Yar.
essa batalha de Chasiv-Yar, ela está se desenrolando, pessoal, há mais de um ano. Então essa é uma frente que está avançando muito devagar. Os russos, há cerca de 6 meses, vocês estão vendo aqui um rio aqui que está mais à direita aqui do mapa. Esse aqui é o mapa do Mayakovsky, o italiano que faz o acompanhamento dessa evolução no campo de batalha. Eles conseguiram há mais ou menos uns 6 meses cruzar esse rio e aos poucos, numa batalha aí de rua a rua, eles estão conseguindo tomar a cidade de Chasiv-Yar. Os principais confrontos estão acontecendo nessa região amarelada aqui do mapa, que é uma área ainda que não se sabe se está na mão dos russos ou dos ucranianos. A gente recebe algumas imagens do campo de batalha, eu não posso passar os vídeos inteiros aqui por conta de política do YouTube, mas a gente vê aqui o que é um veículo, isso aqui é uma imagem noturna captada por drone, então a gente tem um veículo militar russo aqui que está, se vocês olharem aqui, é mais ou menos, ele mostra ali um campo de futebol, um estádio, que tem mais ou menos nessa região aqui onde está esse ícone de explosão. Então a gente vê aqui o veículo se movimentando, vocês veem como estão deterioradas já com bombardeios essa região, e a gente vê em seguida a explosão desse veículo atingido por um drone de combate. Em seguida a gente vê aqui outro veículo, essas aqui são imagens divulgadas pelos ucranianos, de como que eles estão tentando conter o avanço russo por meio de ataques de drones, estão tentando impedir o avanço de veículos e blindados russos por meio de drones. A gente tem uma outra frente aqui, que é a frente de Toretsk, que também está sendo usada pelos russos aqui para chegar à cidade de Konstantinivka. Então, o que a gente tem aqui do mapa são 2 vetores de ataque, enquanto os ucranianos estão usando uma ferrovia mais ao norte aqui de Toretsk para tentar chegar em posições aqui dos russos, tentar isolar posições russas aqui no centro da cidade de Toretsk. Os russos estão tentando avançar em direção a noroeste aqui para pegar principalmente essa estrada que liga a Konstantinivka. Então, a gente vê os 2 vetores claros aqui em amarelo, o vetor de ataque ucraniano, e em vermelho, o principal vetor de ataque dos russos aqui na cidade de Toretsk. Bom, pessoal, esse é o resumo dos últimos 3 ou 4 dias no campo de batalha. Vocês veem que os russos estão tentando tomar aquela rodovia, aquela região que fica entre Pokrovsk e entre Toretsk. Provavelmente é lá que eles vão concentrar os seus esforços nos próximos dias. É por isso que o líder russo Vladimir Putin está tentando ganhar tempo nessa negociação. Eu acho que o Putin pensa que vai conseguir tomar a região de Donetsk antes que tenha que sentar numa mesa de negociação. A gente tem outros assuntos aí para falar, que é a situação no entorno, ali na Europa. Vocês sabem que dos maiores apoiadores da Ucrânia tem sido a Polônia. E a Polônia está passando por eleições gerais, eleições de presidente, na verdade. A gente teve o primeiro turno de votação no último domingo e vai ter o próximo turno no dia 1º de junho. Então a gente fala muito de um avanço da direita, uma direita muito com a sua campanha política calcada aí no que a gente chama de o euroceticismo, ou seja, eles atacam a União Europeia. Esses candidatos, a gente viu esses candidatos aí, eles ganharem uma certa visibilidade, tanto na França como na Alemanha. A gente teve também, nesse fim de semana, eleições lá na Romênia. Felizmente, o candidato liberal ganhou a eleição em detrimento do candidato pró-Rússia. A eleição na Romênia tinha sido cancelada em dezembro do ano passado, depois que a inteligência romena mostrou como a Rússia estava tentando influenciar nas eleições romenas, não só fazendo campanha de internet, de TikTok, mas distribuindo dinheiro para as pessoas votarem no candidato pró-Rússia. Então, felizmente, a Romênia conseguiu eleger um candidato mais pró-Ocidente. Eu digo felizmente porque esse canal aqui, jornalista Luiz Kawaguchi, é evidente aqui, eu estou do lado do país que foi agredido, do país que foi, sem nenhuma razão, invadido pela Rússia, que é a Ucrânia.
A gente tem a Polônia, a gente teve a Romênia, e a gente tem essas eleições na Polônia. Então você tinha dois candidatos principais disputando a eleição na Polônia. Um desses candidatos é o Rafał Trzaskowski. O Rafał Trzaskowski, ele é o prefeito de Varsóvia. Ele é do grupo político do premier polonês Donald Tusk. O Donald Tusk, ele foi, inclusive, ele foi presidente da Comissão Europeia. Ele, deixa eu ver aqui, ele foi no ano de... Cadê? 2014 a 2019, ele foi presidente do Conselho Europeu. Ou seja, o Donald Tusk, ele é um político polonês favorável à União Europeia, que a Polônia faça parte da União Europeia. Ele já governou como primeiro-ministro a Polônia entre 2007 e 2014. Ele é o atual primeiro-ministro polonês desde 2023. Só que a presidência da Polônia, ela é atualmente do partido Justiça e Lei, que é o Law and Justice. Ele é o do candidato Karol Nawrocki. O PiS, como é chamado, né? Sprawiedliwość é o nome do partido, do PiS, em tradução, Justiça e Liberdade. Eles são mais identificados com a direita, embora eles usem políticas de esquerda. Mas como é isso? Ele é um partido de direita ou de esquerda? Ele é um partido de direita populista. Ele é um partido que ele usa, por exemplo, estratégias da direita, como intervencionismo econômico. O Estado manda na economia. O Estado dá uma série de benefícios, o que seria equivalente no Brasil ao Bolsa Família. Por exemplo, se você tem filhos, você vai receber uma quantidade maior do que se você não tivesse filhos, ou seja, são políticas populistas identificadas com a esquerda. Mas é um partido de direita, porque ele também ele combate algumas políticas consideradas progressistas. O partido do Tusk é um partido de centro-direita, então a gente está falando de uma eleição disputada entre a centro-direita e a direita. Essa direita, ela não é pró-Rússia, ela é contrária a que a Polônia gaste mais com a recepção de imigrantes, ou seja, de refugiados ucranianos. E ela é uma direita que ela tem um discurso eurocético. O que significa? Isso tem ganho bastante popularidade na Alemanha, na França, em diversos países europeus. Eles acham que a União Europeia está impondo regras que está diminuindo a soberania dos países que são membros da União Europeia. E eles focam principalmente em regras que eles consideram progressistas. Tem umas que é difícil você defender, como regras, por exemplo, ambientalistas, que fizeram, por exemplo, na Alemanha, eles acabarem com a produção de energia nuclear, por conta aí de ambientalismo, e depois acabaram se tornando reféns do gás natural. Compravam esse gás natural da Rússia, tiveram que parar de comprar por conta da guerra, e agora estão pagando muito caro para importar de outros países, principalmente dos Estados Unidos. Ele faz a Alemanha, por exemplo, fazer uma substituição de carros a gasolina por carros movidos a eletricidade, quando a especialidade da indústria automobilística alemã são carros movidos a gasolina e não a eletricidade. Então tem uma série de imposições. Na área ambiental é fácil a gente ver. Na área de migração, a União Europeia impõe, por exemplo, que os seus membros eles ofereçam padrões mínimos de recepção desses asilados, desses refugiados. Isso aborrece muitos cidadãos europeus que dizem por que a gente está gastando para manter cidadãos de outros países que às vezes nem tem a ver com a nossa cultura, só vem aqui para se beneficiar desse tipo de lei. Também existem leis, por exemplo, que obrigam esses países a promoverem políticas de direito LGBT e outras políticas de ação afirmativa. O que é ação afirmativa?
é quando você fala um determinado segmento da sociedade, por exemplo, os negros foram escravos. Estou falando de realidade do Brasil, assim. Então, nós vamos fazer cotas para eles nas universidades. Lá na Europa, não é a mesma questão da escravidão, mas eles também, a União Europeia, tem leis que valem para todos os seus membros para fazerem ações afirmativas, ou seja, você distribui cotas para certos segmentos da população que são considerados menos favorecidos. Isso, para um partido de direita, é prato cheio para você atacar. Mas não é bem assim, não se resume a isso. Eles usam esse progressismo para atacar a União Europeia, falando eles estão contra a nossa soberania. Tem coisas que são discutíveis mesmo, mas tem coisas que pertencem só ao fórum privado das pessoas, como orientação sexual, esse tipo de coisa. Eles fazem esse tipo de campanha baseado em costumes para ganhar votos, quando o que está em jogo ali é uma integração europeia. A União Europeia ela surgiu após a Segunda Guerra Mundial para que não houvesse uma terceira guerra mundial. E ela também é uma união econômica, ela faz um mercado comum. Então ela preserva, em última instância, os valores das democracias liberais. Essas democracias são perfeitas? Claro que não. Acabei de mostrar aí o tipo de lei que são, no mínimo, controversas. Mas países, principalmente a Rússia, acaba apoiando esse tipo de partidos para tentar causar uma fragmentação dentro da União Europeia. Na Polônia, que eu andei investigando aqui, as eleições não é uma coisa óbvia, do tipo, é contra, por causa de orientação de gênero, vote no meu partido. Não é assim, é uma coisa muito mais elaborada. Por exemplo, a Rússia está inclusive o governo denunciou campanhas de informação da Rússia ou desinformação. Eles colocam propaganda, isso começou a ser ativado, uma série de contas que estavam dormentes na internet, em redes sociais, começaram a ser ativadas e começaram a espalhar mentiras, falando, olha, não adianta, polonês, você ir votar na eleição, porque, no fim, quem vai decidir a eleição é a União Europeia. Eles conseguem manipular o resultado dos votos. Então, nem adianta você ir para as urnas. Isso é, evidentemente, uma mentira. A União Europeia não manipula o resultado das eleições polonesas, que são altamente confiáveis. Inclusive, urna de papel, pessoal. E teve mais de 65% de turnout, ou seja, das pessoas que apareceram para votar, mais de 65% dos eleitores foram votar, o que é uma resposta bastante positiva para as eleições. Então não tem nada para eles desmerecerem esse resultado da eleição. Mas acreditava-se nas pesquisas de opinião de que o candidato pró-União Europeia ele teria de 5% a 6% mais do que o candidato eurocético. Só que isso não aconteceu, eles ficaram quase empatados na eleição. O Rafał Trzaskowski ele ficou com 31% dos votos, e o Karol Nawrocki, que é o candidato do PiS, ficou com 29%. Deixa eu colocar aqui para vocês uma imagem. Esses aqui, o da esquerda, é o Rafał Trzaskowski e o outro é o Karol Nawrocki. Eles são, um é de centro-direita e outro é de direita. Quais são outros tipos de desinformação que são colocados? Eles dizem, olha, não votem no candidato do Donald Tusk, porque ele vai mandar o exército polonês para a Ucrânia e a Polônia vai ficar sem defesa nenhuma. Os poloneses eles têm muito medo de uma invasão russa. Então, quando você coloca uma desinformação, falando, se você votar no cara que é pró-União Europeia, ele vai mandar todos os nossos soldados lá para a Ucrânia. Inclusive, eles já estão lá lutando, o que é uma mentira. Não há exército polonês lutando na Ucrânia nesse momento. Existem os voluntários, mas aí existem de todos os países, inclusive do Brasil. Então, qual que é a fake news que eles colocam? Falam, se você votar no candidato liberal, no candidato da centro-direita, ele vai mandar todo o exército da Polônia lá para a Ucrânia e a Polônia não vai ser mais defendida. Ou seja, está tendo uma série de campanha de informação
e elas não são óbvias, mas elas vão tentar influenciar esse resultado. Para quê? Para que os países que mais defendem a Ucrânia, eles se fragmentem, que eles fiquem contra a União Europeia. Isso está certo ou isso está errado? Isso cabe a você, telespectador, achar se isso está certo ou se está errado. O que eu posso dizer aqui é que a Rússia tem um interesse claro e não é o bem dessas pessoas. O interesse que a Rússia tem não é defendê-las de um poder supostamente autoritário da União Europeia. Muito pelo contrário, eles querem fragmentação, porque quem é autoritário é a Rússia, quem é ditador é a Rússia. É mais fácil a Rússia comprar um ditador num país do leste europeu do que tentar lidar com uma democracia que vai se opor à ditadura russa. Então é disso que a gente está falando. E para finalizar, houve também, nessa segunda-feira, dia 19, o Reino Unido ele fez um acordo com a União Europeia em diversas frentes comerciais, de pesca. Ele passa a deixar os navios pesqueiros europeus atuarem nas águas territoriais da União Europeia, do Reino Unido, o que era uma coisa bastante problema, era uma discussão muito polêmica lá, os Tories, ou seja, a direita britânica, o governo é um governo trabalhista de esquerda, ela era totalmente contra esse tipo de acordo de pesca. Então, o que acontece? Lembra que teve o Brexit, o Reino Unido ele saiu da União Europeia. O que foi considerado é que agora os trabalhistas estão tentando reverter isso. É claro que eles não vão voltar. Esse movimento, esses acordos que foram firmados nessa segunda-feira, eles não vão conseguir restituir nem 20% do que o Reino Unido tinha de ganhos quando ele fazia parte da União Europeia. Então, não, é uma coisa muito mais limitada, é uma coisa muito menor do que era a participação na União Europeia. Mas, por outro lado, está sendo visto como uma traição contra aqueles britânicos que votaram para sair da União Europeia. Então, é uma coisa bastante polêmica. O que foi negociado, o que a gente vê, o que aconteceu de importante depois do Brexit, pessoal, foi a invasão da Ucrânia. E foi, talvez, para compor esse cenário, o presidente americano Donald Trump falando que não vai mais garantir a segurança da Europa. Ele chegou a falar na sua campanha que os países europeus que não contribuíssem com a taxa mínima da OTAN, a Aliança Militar Ocidental, elas seriam, ele não ligava pelo que a Rússia faria com esses países. Então há uma mentalidade crescente na Europa que agora eles vão ter que cuidar da sua própria segurança. Isso é positivo. Eles não podem depender dos Estados Unidos para sempre para cuidar da sua segurança. E o que a gente vê, esse acordo aí britânicos e União Europeia, é justamente um acordo também na área militar para você ter uma indústria de defesa mais integrada e você ter operações, compartilhamento de inteligência, de uma forma muito mais integrada. Por quê? Porque existe uma ameaça da Rússia que não existia naquela época do Brexit. Então a gente vê duas forças diferentes, uma força pró-União Europeia, nesses países, nessas democracias ocidentais, e uma força mais disruptiva, que também esses partidos de direita que são eurocéticos, eles não surgiram só porque a Rússia quis. A União Europeia deu alguns motivos também para eles serem críticos da União Europeia. Só que a Rússia está aproveitando isso para fazer propaganda e tentar fazer esses países romperem com a União Europeia. Vai acontecer um rompimento da Polônia? Não, é muito pouco provável. Esses partidos eles estão ganhando força, mas não significa que eles têm o poder. Inclusive, a projeção na eleição da Polônia é que seja uma disputa muito acirrada. O poder, de fato, ainda vai continuar com o primeiro-ministro, que é pró-União Europeia. Mas o presidente, que está sendo eleito agora, ele tem poder de veto. E o partido pró-europeu do Donald Tusk não tem votos suficientes para derrubar esse veto. Então, o que a gente vai ver? Provavelmente no dia 1º de junho, uma eleição muito disputada. Tem analistas que estão falando que vai ser resultados assim 50 contra 49. A gente está acostumado com polarização aqui no Brasil também, mas provavelmente é isso que está acontecendo lá na Polônia e muito disso está sendo alimentado
por essa propaganda russa. É isso, essas são as novidades desse boletim da Ucrânia. Eu queria convidar vocês aqui a seguirem o meu canal e continuarem pegando as suas atualizações. A gente sempre faz vídeos ao vivo às sextas-feiras, às 21 horas. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.